Olá, queridos alunos dos nonos anos. Estamos aqui com essa pequena videoaula para finalizar a correção, a devolutiva das atividades envolvendo aí teorema de Pitágoras e relações métricas no triângulo retângulo. Conforme combinamos na aula síncrona, ficaram faltando apenas as 7 e 8. Vou deixar registrada aqui a nossa correção. E qualquer dúvida, moçada, sempre anotando e perguntando no chat, perguntando nas aulas síncronas, tá ok? Então vamos lá. Na primeira atividade, nós temos um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10, um dos catetos mede 8, e nós temos aqui que fazer os cálculos para encontrar a medida da altura desse triângulo retângulo, referente a essa hipotenusa, né? E a área dele, né? Bom, foi dado que aqui é 10, aqui é 8, então, logo pelo termo pitagórico, vemos que esse outro cateto será de medida 6 centímetros ali. A relação métrica utilizada aqui será aquela que fala que a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto da hipotenusa, né, pela altura, é igual ao produto dos dois catetos, a multiplicação aí dos dois catetos. Então, nós vamos ter 10H igual a 48, H igual a 48 dividido por 10, então a altura será 4,8, ok? Então, encontramos aí a altura desse triângulo. Para encontrar a área, agora ficou fácil, né? Como que nós encontramos a área de um triângulo? É a base, né, vezes a altura, dividido por 2. Então, nós vamos encontrar agora a área desse triângulo. Bora lá? Base vezes altura dividido por 2. A base dele é 10, né? A altura nós acabamos de encontrar 4,8. E tudo isso dividido aí por 2. Então, a área desse triângulo será 10 vezes 4,8, 48, dividido por 2. Então, a área desse triângulo vai ser igual a 24. O quê? 24 o quê? 24 o quê? Centímetros quadrados, né? Tudo dado ali em centímetros. Então, 24 centímetros quadrados, ok? Vamos ver se ele vai converter aqui. Aí, ficou bonitinho. Bora lá, então? Se ficou alguma dúvida, anotando, hein? Para não perder a dúvida aí. Não esqueceu que ficou para trás, ou surgiu alguma situação, tá ok? Bom, no triângulo ABC, tá? ABC, determine as medidas de um detalhe, ó, triângulo ABC, retângulo em A. Então, no próprio enunciado já avisou que aqui no A ele é retângulo, tá? Forma aqui um ângulo reto. Determine as medidas. Essa medidinha aqui, ó, eu sei no vídeo tá muito visível, aqui é A minúsculo, tá? Essa medida aqui, que é a nossa hipotenusa. Também temos que calcular aqui a medida desse cateto, nesse triângulo aqui, que é um C, tá? Talvez esteja meio pequeno aí, mas vocês têm tudo isso aí na atividade de vocês, né? Esse outro cateto mede 6. Aqui nós temos a projeção do cateto C, ó, chamado de N, tá bom? Aqui é 4 que tá aqui, talvez esteja um pouco pequeno, vou aumentar aí para vocês visualizarem melhor. E aqui nós temos a altura H, ok? Bom, diante da figura, de todos os dados aqui, nós temos aqui que calcular a hipotenusa, a projeção do cateto, o cateto C, a altura, né? E depois, no final de tudo, a área e o perímetro, ok? E aí eu dividi
a resolução dessa atividade em passos. Essa é uma atividade recorde aí nas perguntas do chat. Vocês perguntaram bastante sobre essa questão e nós fomos ali atendendo e colocando ali o que deveria, por onde começar, né? Como vocês começariam a desenvolver. Vocês fizeram, desenvolveram, entregaram, né? Nós estamos terminando a devolutiva só agora por conta de termos aí algumas dificuldades na primeira etapa, alguns alunos que demoraram um pouco mais e que aí acabaram assim, esperando um pouquinho até que tudo desse certo. Então, para não ficar com a devolutiva antes da entrega dos trabalhos, né, das atividades e de todo o processo ali de ensino-aprendizagem de vocês, a gente acabou deixando mais para o final aí. Então, vamos corrigindo, vamos fazendo, vamos vendo aí e surgindo as dúvidas, sempre anotando, tá ok? Bom, eu olho para esse triângulo, vejo que aqui tem a altura. Como que eu começo a resolver? Sempre eu tenho que pensar, eu vou partir de onde eu tenho mais informações, né? No caso aqui, nesse triângulo aqui, que eu vou churear de vermelho, eu tenho a hipotenusa 6, tenho um cateto que é 4 e estou procurando a altura H. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, que ele é reto aqui, ó. A altura, ela forma um ângulo reto com o lado, né, que ela tá, essa altura aqui é relativa à hipotenusa BC. Então, ela forma aqui um ângulo reto. Temos aqui em vermelho, então, o triângulo retângulo A, podemos chamar aqui de ponto H, ó, o encontro da altura com o lado BC, AHB, né? Esse triângulo, então, é retângulo. Hipotenusa ao quadrado, vamos aplicar aqui o quê? Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto, que é justamente a altura, não é não? Então, ao quadrado. Aqui, mãos à obra. 6 vezes 6, 36, né? Que é igual a 4 ao quadrado, 16, mais h ao quadrado. 36 menos 16 é igual a h ao quadrado. Meu toque de professora de matemática não deixa aquele h do lado de lá. Tanto faz, mas a gente parece que quer a incógnita do lado esquerdo, né? 36 menos 16 é igual a 20. Se h ao quadrado é 20, então h vai ser igual a raiz de 20. Qual é a operação inversa aí, né, da potência? A radiação. Como é que nós encontramos o valor da raiz de 20, né? Nós vamos racionalizar isso aí. Vamos ver como é que vai ficar. Vou inserir mais uma página aqui e nós vamos usar aqui só para fazer aqui as nossas continhas aqui, eu mostrar para vocês como vai ficar. Então, tinha ficado assim, h igual, altura igual a raiz de 20. Bora lá. Como que eu faço, Pro? Nós temos que fatorar, né? Vamos fatorar, escrever o número 20 em forma do produto, né, de fatores primos, de números que são primos. Qual é o primeiro número primo? O 2. E como o 20 é par, então eu posso começar dividindo por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 10 eu posso continuar por 2, aí fica 5, né? 10 dividido por 2 dá 5, e agora eu só posso dividir por 5. Como é a forma fatorada do 20? Então, vai ser h é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. E aí, nós sabemos que 2 ao quadrado é 4, a raiz de 4 é 2, então ela sai aqui da raiz. Ou a gente usa, né, aquela situação assim, que eu falo que se tiver o expoente igual ao índice, né, que é o índice 2, nós tiramos da raiz. Mas na verdade o que acontece é isso, é porque aqui é 4 e a raiz de 4 é 2. Então, nós temos aqui que o h é igual a 2 raiz
de 5, certo? Então, porque racionalizamos ali, enfim, chegamos no 2 raiz de 5. Já no segundo passo, nós podemos calcular o valor dessa projeção aqui, ó, porque nós vamos utilizar uma outra relação métrica, que é a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções aqui dos catetos. Ah, então a altura ao quadrado. Ah, eu vou ter que pegar 2 raiz de 5 elevar ao quadrado? Não, você vai lembrar lá nos seus cálculos, a hora que você fez aqui, ó, altura ao quadrado, quanto que tinha dado? Olha aqui, a altura ao quadrado tinha dado 20. Então, vamos lá. Se nós queremos aqui a altura ao quadrado, já vimos lá que é 20. Então, vamos colocar aqui o 20 é igual a m vezes n, né? O n está aqui, que eu estou procurando, o n, e eu tenho 4. Então, vai ser 4 vezes n, que é a projeção do C aqui, ó. Tá tudo muito pequeno nessa figura. Eu amplio aqui para você visualizar melhor. E você tem aí também a situação problema aí, talvez impressa, né? Que você já trabalhou com ela, tá só fazendo a correção. Então, ampliando aí, nós temos a projeção N, a projeção do cateto AB, que é o 4, né? O H ao quadrado, que nós vimos lá, que é 20. Então, aqui fica 4N igual a 20, né? 4N igual a 20, N igual a 20 dividido por 4, N igual a 5, ok? Achamos aí, então, mais uma das medidas aí perguntadas na situação problema. Queria saber o valor do H, nós já encontramos, 2 raiz de 5. O valor do N, acabamos de encontrar. Opa, dá uma olhada aqui, gente, que maravilha. O N é 5. A projeção do AB, que a gente chama de M, né, é 4. E o cateto, na verdade, aqui, e a hipotenusa A aqui, hein? Vai ser justamente a soma dessas duas projeções? Então, podemos também já encontrar a hipotenusa no nosso próximo passo, não é? Olha lá. Vamos encontrar, então, a hipotenusa nesse passo aqui, no próximo passo. Só dividir assim, passo a passo, para vocês visualizarem melhor, para ficar mais didático, tá? Você pode ir resolvendo conforme a situação que está encontrando os valores, né? Então, a hipotenusa aqui, ó, que é chamada de A, vai ser o valor do N mais o valor do 4, não é? A soma desses dois valores. E nós acabamos de encontrar anteriormente que o N é 5. Então, aqui vai ser 5 mais 4. O 4 que já estava ali, mais 5. A hipotenusa, então, é 9. Pronto. Falta só uma medida ali para a gente finalizar. E poder, né, calcular o que foi pedido, que é a área e o perímetro, a área e o perímetro. Bora lá? Continuando, então, vamos agora, só falta encontrar o cateto C. E o cateto C tem duas formas de encontrarmos aqui, né? Que a gente já bate o olho e vê. Uma delas é que o cateto ao quadrado tem a relação métrica que diz que o cateto ao quadrado é igual à projeção dele vezes a hipotenusa. O cateto ao quadrado é igual à projeção dele vezes a hipotenusa. A, aqui, né? Ou você poderia aplicar aqui Pitágoras também. Aqui, ó, nesse triângulo aqui, nós temos que aqui é a hipotenusa, a altura é um cateto e o 5 aqui é outro cateto. Também é uma forma de resolver. Vamos usar a relação que o cateto ao quadrado é igual a projeção vezes a hipotenusa. Projeção do seu cateto, né, ó, projeção dele mesmo, vezes a hipotenusa.
Cateto ao quadrado é igual a 5 vezes a hipotenusa, que é 9. Então, o cateto ao quadrado é igual a 45. Não quero o valor ao quadrado, quero o valor. Então, temos que achar a raiz quadrada de 45. Como estamos falando de medidas, né, descartamos o valor negativo, sempre pensamos no valor positivo. Ah, como é que eu vou fazer então? Vamos racionalizar também o 45. Agora, o 45 não é par. Começo dividindo pelo próximo número primo. É por 3 divisível? Quando somamos 4 com 5, nós temos 9. E esse é o critério de divisibilidade ali. Então, nós vamos dividir por 3. Se 9 é divisível por 3, né? Começa aqui por 3. 45 dividido por 3 dá 15. Podemos continuar por 3? Claro, Pro, porque 15 dividido por 3 dá 5. E agora por 5. 5 dividido por 5, 1. Como é que fica, então? Então, vai ficar que C é igual a raiz quadrada. Vamos colocar aqui dentro a forma fatorada, né? 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, ó. Vezes 5. Quem tem o expoente igual ao índice vai sair da raiz, né? Por aquele motivo que eu falei, ó, seria a raiz de 9 aqui, né? Mas de forma prática a gente já fala assim, já vai sair da raiz. Então, perdão, deixa eu primeiro apagar aqui, ó. Então, o C, a medida ali do cateto C, vai ser igual a 3 raiz de 5. E vamos circular mais essa resposta aqui, tá? Vou colocar aqui, circular não, né? Vou colocá-la no retângulo. 3 raiz de 5 centímetros. Centímetros, né? Vamos voltar lá se a gente colocou centímetros nas outras medidas. A, então, é 9 centímetros também, tá? O A aqui também é 9 centímetros. 9 centímetros. Vamos só tirar essa partezinha aqui e ajeitar, né? Então, achamos o cateto C agora, acabamos de achar o cateto C. Aqui nesse ponto, nós tínhamos encontrado a hipotenusa A, né? Vamos ver se estão, os outros também estão com as medidas certinhas. Deixa tudo bonitinho aqui para vocês. O N aqui também, né? Nós achamos o valor da projeção, também são 5 centímetros, né? O valor do N. Aqui também 5 centímetros, bonitinho para vocês. O que mais nós encontramos? Lá no começo, primeiro de tudo, foi o quê? Foi a medida da altura, né? E a altura também nós encontramos lá em centímetros, aqui bonitinho para vocês, né? 2, raiz de 5 centímetros. Bom, encontramos as medidas pedidas. Acabou? Não, Pro, tem que achar a altura. Nós temos que encontrar. O quarto passo foi a medida que C, né? Então, já encontramos todos, ó. O A é igual a 9, o N é igual a 5, a altura é 2 raiz de 5, né? Que é a raiz de 20. O cateto C é 3 raiz de 5, que é o que está aqui nessa tela, ó. Acabamos de encontrar. Agora, vamos para o quinto passo. Quinto passo. No quinto passo, nós vamos encontrar a área. Lembra comigo? Base vezes altura dividido por 2. Bora lá. Base vezes altura dividido por 2. Muita atenção aqui, meus queridos, ó. Base vezes altura dividido por 2. A base nós vimos aqui que é o nosso A.
né? Que é a hipotenusa, que nós encontramos 9 centímetros. A altura é 2 raiz de 5, né? Ou seja, raiz de 20. Então, vamos multiplicar 9 vezes 2 raiz de 5 dividido por 2. Aqui em cima, no meu numerador, todos os números estão sendo multiplicados. É 9 vezes 2 vezes raiz de 5. E todos estão sendo divididos por 2. Quando isso acontece, eu posso dividir apenas um deles. Ó. Se tiver um 2 aqui e o 2 aqui, a gente fala que simplifica. Por que simplifica? A própria palavra está falando. Nós vamos simplificar as contas, deixar menos contas, porque antes de fazer a conta lá no final, eu já resolvi parte dela por aqui, no meio do caminho. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, e aí fica 9 vezes raiz de 5, e a resposta fica 9 raiz de 5 centímetros quadrados, que nós estamos procurando a área. Opa, deixa eu desfazer isso aqui. Vamos lá. Estávamos procurando a área que já encontramos. 9 raiz de 5 centímetros quadrados. Ok? E o perímetro, Pro? Como que eu vou fazer com o perímetro? O que é perímetro? Soma do quê? Soma das medidas dos lados, né? Então, quais são as medidas aqui? 9, 6 e 3 raiz de 5. Aí aparece uma raiz ali, você fica, nossa, não sei. Vamos calcular quem não tem a raiz primeiro, 9 mais 6, que vai dar 15, mais 3 raiz de 5. E assim fica a resposta, 15 mais 3 raiz de 5. Não foi dado em nenhum momento qual o valor de raiz de 5. Eu não exigi que vocês encontrassem aqui, não precisa pegar a calculadora e achar. Então, pode deixar, inclusive, dessa forma, tá ok? Ou calcular a raiz de 5 e chegar no valor aproximado, também ficaria certo. Deixando assim também está certo, tá ok? Não temos alternativas, não foi dado que use raiz de 5 igual a tanto, né? Então, nós podemos seguir dessa forma assim. Então, nós temos aqui, então, perímetro e temos aqui a área. 9 raiz de 5, 15 mais 3 raiz de 5. Resolvido? Qualquer dúvida? O que é para fazer, moçada? Vou falar de novo. Anotar a dúvida, né? E tirar na aula síncrona, ok? Ou no chat aí durante o dia a dia aí, durante as dúvidas que vocês tiverem, né? Nos bate-papos, vocês podem mandar por lá e a gente tira a dúvida. Se for uma situação que precisa de um pouco mais de clareza, na aula síncrona acaba ficando um pouco melhor, né? Então, um grande beijo aí no coração de cada um de vocês, se cuidem, juízo na cachola e até a próxima. Beijos!